Bem-vindos ao podcast História Capixaba. Meu nome é Fábio Reis, eu sou doutor em História, especialista em Espírito Santo e professor do Instituto Federal do Espírito Santo. E eu sou Ricardo Nespoli, graduando em História e curioso sobre tudo relacionado ao Espírito Santo. Isso, aqui nós conversamos com especialistas em História Capixaba, trazendo para você as novidades das pesquisas no nosso estado. Vamos lá? Muito bem, estamos eu aqui e o Ricardo, meu amigo, para mais um episódio do História Capixaba. E hoje nosso convidado é muito especial, né? Ele obteve um grau de bacharel em História em 92. Em 93 ele ingressou no Instituto Histórico Geográfico do Espírito Santo, né, onde ele exerceu aí uma grande participação nas últimas décadas, foi tesoureiro adjunto, tesoureiro efetivo, vice-presidente por 5 mandatos, então está presente lá em todos os eventos do Instituto Histórico. Ele é diretor do Colégio Espírito Santense de Genealogia e Heráldica desde 2009 e é associado de diversas instituições, por muitas mesmo, de pesquisas em todo o Brasil. E ele é autor de diversos livros e editor da Genea, que é a revista capixaba de genealogia. E eu estou falando do Paulo Stuck Moraes. Paulo, bem-vindo. Satisfeito de estar aqui. Vamos ver se podemos passar alguma coisa do que a gente faz. Com certeza. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Paulo, vamos começar então. Fala um pouco pra gente sobre essa sua trajetória. Eu sei que você não é capixaba, né? Agora sim, de coração, já tá aqui há muito tempo. Mas fala um pouco da sua trajetória, como foi que a história entrou na sua vida, como você veio parar aqui e se envolver com toda essa nossa história aqui. A história começou para mim quando eu ainda tinha 7, 8 anos, quando meu pai me mostrou como é que funcionava uma enciclopédia. Né? Você Muito legal. aprendendo a ler, né? Que naquela época a gente aprendia a ler com 7 anos. Aí com 8 para 9 anos ele me mostra uma enciclopédia. Aí eu começo a folhear, tem lá Afonso. Afonso I, primeiro rei de Portugal. Depois Afonso II, terceiro rei de Portugal. Aí sabe, quem foi o segundo? Já instiga. Aí, Afonso III, quinto rei de Portugal. Quem foi o quarto? Aí você já começa, né, procurar, ver quem foi, né? Até que eu, nessa idade, eu montei a lista todinha dos reis de Portugal, com 35 reis, né? Mas aí começou, depois apareceu o Egito, e vai indo, né? França, Espanha, aí você, né? Só que a formação acadêmica mesmo só em 92. Porque você passa em concurso, vai trabalhar e muda sempre de cidade, então não tem como, né? Você era concursado de onde? Do Banco do Brasil. Olha, eu fui bancário também. Então, E aí, mas você veio, você era do Paraná, não é isso? Aí você veio para cá por causa do... eu passei num outro concurso interno, né? Fui promovido e vim para cá. Fiquei 4 anos em Ecoporanga e depois, já a partir de 86, em Vitória, até hoje. Então já são mais de 40 anos. Mais da metade da minha vida no Espírito Santo. Né? Então, minha filha está aí também e tal, mas ela é londrinense também, mas já adquiriu todos os hábitos capixabas. Muito bem. 86, inclusive, foi o ano que a gente nasceu, né? Exato. Você já estava aí fazendo... Chegou em Vitória. Nós também chegamos em Vitória em 86. Tá certo. Boa. Bem lembrado. E aí, pronto. Então você veio para cá concursado. Aí eu trabalhei em várias agências. Então, aí quando, em 99, eu descobri que na rua de cima da minha casa tinha um centro de história da família, dos Mormons. Aí eu lembrei das minhas antigas pesquisas genealógicas, né? Que eu tinha começado com a minha família e tal, mas não tinha grande avanço, né? Porque não tinha tempo de pesquisar e tal. Aí, quando eu descobri que eu tinha aquele centro ali, passei a frequentar terça, quarta e quinta, que eram os dias que abriam. Eu virei arroz de festa lá, né? Consegui achar muita coisa e foi expandindo, né? E se converteu ao mormonismo? Bem, não tanto, né? É mormonismo que fala mesmo ou você chutou, né? Chutei. Se não for, os mormons que me perdoem. Já foi até tentado. Mas você estava lá todo dia, né? Eu comecei a auxiliar as pessoas, que tinham umas máquinas antigas de leitura de microfilmagem, né? E como eu já usava isso No banco, né? e as pessoas que iam lá não sabiam mexer naquilo. Então, aí já passava a ser instrutor de mexer na máquina para ler os microfilmes, né? E foi indo. Hoje, depois eu comecei a me interessar por Vitória, né? Que lá já tinha os microfilmes de Vitória. Que os Mormons fizeram a microfilmagem. Na época era microfilmagem, né?
dos livros de Vitória e tinha cópia lá. Aí eu já comecei a pesquisar. E hoje eu tenho um banco de dados aí com quase 170 mil nomes. A grande maioria do Espírito Santo. Tem coisas de fora também, mas a grande maioria é do Espírito Santo. Mas é focado mais em portugueses ou Não, é famílias, famílias? né? Uhum. Eu acho que eu vejo ali alguma notícia, o casal com o filho. Opa, tem que anotar. Será que eu já tenho os pais dele aqui? Eu já vou incluindo no arquivo, né? Então, só vai aumentando, né? É muito nome, né? Se pensar. Não, eu perguntei porque eu já tô até interessado em saber da minha família, pô, é Pois claro, né? Melhor, né? O Diogo França tem um arquivo também bem grande, mais de 200 mil nomes. Nossa. Que ele pesquisa a região sul ali. Cachoeiro, Anchieta, Itapemirim, naquela região toda de colonização portuguesa ali, né? Pegando o vale do Itabapoana, né? Uhum. Itapemirim, ele pega dos dois lados ali, porque aquela faixa ali ele tem muita coisa. Entendi. E o curso de história, então, veio como? Quando eu vim para Vitória, eu resolvi fazer um vestibular para ver como é que eu estava, né? 20 anos sem estudar. Aí eu passei para o primeiro semestre. Eu vou fazer, né? Que bom. Eu estou bem, né? Então não fiz cursinho, não fiz nada para fazer o vestibular e passei. Aí eu levei, durante 5 anos e meio, eu demorava, o trabalho às vezes atrapalhava, não dava para seguir tudo. Os Os horários. horários, né? Não coincidia. E até que consegui me formar em 92, setembro de 92. Ainda teve os problemas de greve também, né? Foi empurrando. E sempre foi meu objetivo fazer história, né? E consegui fazer. E aí, logo no ano seguinte, ingressei no Instituto Histórico. Faço as minhas pesquisas aí na parte de história também, muita coisa sobre o Espírito Santo. E não só a genealogia, né? A genealogia hoje é o foco maior. A gente até edita essa revista aqui semestralmente. Já está no número 18. Vai sair agora em dezembro, né? No número 18. Divulgando os trabalhos de vários genealogistas, que parece que não tem genealogista no Espírito Santo, mas tem. Nós reunimos aí pelo menos uns 40. Caramba. E vários deles apresentando excelentes trabalhos, né? Tudo bem pesquisado, bem documentado. E a gente divulga aí, né, com essa revista, né? Tudo Uhum. vem tudo. É, bola. Ah, Câmera. aqui. Isso. Não, e realmente, você falou que a gente ouve pouco falar de genealogia mesmo. E, ao mesmo tempo, é uma coisa que desperta curiosidade em todo Sim. mundo. Todo mundo que eu falo quer Cara, saber, não, deixa eu ver onde sim, veio minha família. todo mundo tal. quer puxar a história Dizem da que quando o família. bichinho da genealogia pica, não tem Exato. escapatória. Você já está dominado. Dominado. E a gente vai, né, desvendando, descobrindo alguma outra coisa. Às vezes tem duas pessoas que não tem ligação nenhuma, aí você puxa 3, 4 gerações, assim, Descobre. bisneto, trineto da mesma pessoa lá atrás. E às vezes nem eles sabiam. E tá lá, são parentes. E Entendi. vai juntando. Tem árvores aí de 12, 13, 15 gerações. Né? Nossa. Pois é, 15 gerações você volta até 1.500. Foi onde eu cheguei, na minha, especificamente. Já com os meus ancestrais portugueses, eu cheguei em 1580, mais ou menos. Mas é em Portugal, né? Em Portugal. Ainda não tinham vindo pra cá. O meu avô que veio para cá. Ah, né? foi vô mesmo. Então, só meu pai e eu que somos brasileiros. Uhum. A sorte é que ficou todo mundo na mesma localidade. Aí fica mais fácil pesquisar. Que tinha documentação, né? Sim. E, muitas vezes somem os livros, não tem livro, né? Na hora que você tem que parar, não tem, né? Às vezes falha um no meio, aí você perde aquele elo lá para trás, né? É uma briga constante. Aí tem que tentar achar outro tipo de documentação, ver se conseguir ligar as pessoas ali. Entendi. E você, imagino que os genealogistas troquem suas figurinhas também, ou você segura tudo. Não, ajuda o outro. Às vezes eu tô... Até reclamei com eles outro dia, mas não, reclamei no bom sentido. Né? Hoje eu vou fazer isso. Aí alguém mandou uma mensagem. E não sei o quê. Aí lá paro eu, vou procurar o dele. Aí eu tô procurando o dele, vem uns terceiros. Aí você encontra outro ali, né? Aí eu paro de procurar o dele, o meu já ficou para trás, já tô no terceiro. E vai completando as pesquisas, daí alguns publicam, né? Tudo.
e vai ajudando, né? E vai divulgando, né? Já são quase 4.000 páginas publicadas, né? Coisa que não tinha nada. 18, você mencionou, quase 10 anos de revista, né? Estou fazendo no 9º ano agora, É, completando no 9º ano. isso. Esperamos completar os 20 o ano que vem, com mais colaborações. Sim, sim. Os 20, uns 10, 20, As 20 revistas, né? Sim. 10 anos de existência aí. Muito bem. E aí, quando, assim, pelo que você falou, o seu interesse por genealogias vem de criança lá, né? Desde os primeiros reis de Portugal. Mas quando que você resolveu realmente puxar isso, tipo, profissionalmente, assim, né? Ou academicamente, que você tem feito? Mais academicamente. Profissionalmente, eu não tenho feito trabalho com um ou outro. Fizeram questão de pagar o que eu forneci. Aí, pô, né? Faz tanta questão, então faz. Você vai aceitar, né? Você nega uma vez só, depois você aceita. Mas geralmente é mais acadêmico mesmo, divulgação de trabalho, publicar, né, na revista e tal. Mas no curso de história você já começou pesquisa nessa No área? curso de história não tem. Não tem. Pelo menos na época que eu fiz, não Sim. tinha referência nenhuma à genealogia. Talvez posteriormente, porque começou essa onda Também talvez começou essa onda de dupla cidadania, né? Sim, Que aí depende muito da genealogia, né? Verdade. Pode ser que alguém tenha pensado nisso. Eu soube que recentemente a Mackenzie de São Paulo tem um curso de extensão de genealogia, feito por o atual presidente da ASBRAP, e ele que ministra as aulas. ASBRAP é É a Associação Brasileira de Pesquisadores de História e Genealogia, da qual eu faço parte também, né? Então, é sediado em São Paulo, e aí ele teve apoio do Mackenzie, então faz um curso de extensão semestral, né? Cada semestre tem uma turma nova, e vai explicando as nuances, né? Fontes de pesquisa, como organizar uma árvore, essas coisas, né? O meu mesmo é mais acadêmico mesmo, só para... E pelo prazer de pesquisar, né? Pesquisar, a hora que você descobre o negócio, você vai atrás, vai indo. Se desde os 7 anos, com 7 anos foi por prazer, não foi Pois por outra coisa, é porque gosta, né? Não, aí você vai, pô, esse aqui é filho dele, e esse aqui, tá, e vai indo. Será que eles são parentes? Nossa, tem um sobrenome parecido ali, né? Porque tem isso muito, né? De mudar a grafia, né? Principalmente nos séculos anteriores aí, né? Porque cada um botava o nome que queria. Botava um L a mais, um F a mais, um... Não, e às vezes até sobrenomes diferentes. Tem casos aí de casal com 7, 8 filhos, cada um com sobrenome diferente. Ou puxa do bisavô, puxa do avô, do padrinho, né? Então, pô, mas esses caras não são parentes, são. São Aí todos você irmãos. acha o batismo deles que é filho de fulano e fulano, né? Tá lá, tá comprovado que são parentes. Agora, se tem um filho e colocar o sobrenome do padrinho, Pô, meio suspeito, né? No mínimo suspeito essa história aí. Antes do século XX, não existia uma fórmula de sobrenome. A gente pega jornais aí do século XIX, o cara... era de José de Souza. A partir de hoje eu passo a ser José Medeiros. Pronto. Acabou. Ninguém vai impedir. José Medeiros. Ninguém falava nada. Era a norma, o cara já colocou na imprensa, então está sacramentado, né? Mas não tinha registro, não existia registro civil, né? Registro civil só depois da República. Então era o que estava e o batismo era só com o nome, o prenome, no caso. É João, é só João. E o sobrenome, depois ele definia como ia ser. Às vezes o próprio definia, depois dos 18, 20 anos, que ele definia qual era o sobrenome dele. As mulheres não usavam o sobrenome dos pais. Ou era da Conceição, ou era de Jesus, ou era de São José, de Santo Antônio. Mas quando casava, pegava do marido, ou não? Nem sempre. Só quando era mais famosas, né? Famílias dominantes no local, aí usava o nome do marido. Mas, em geral, era só nomes devocionais. Só em famílias mais ricas mesmo, mais abastadas, que a mulher levava o sobrenome. O interessante do estudo de genealogia é exatamente isso que... você falou das famílias tradicionais, enfim, mas o estudo ele é feito para todas as famílias, Sim, pra né? todas as Exato. famílias. Então é uma coisa que, assim, normalmente hoje em dia eu acho que é um pouco diferente, né? Mas a história deixa de lado, né? Aqueles Sim. trabalhadores mais comuns. Sim, as pessoas... não. Não, mas estão estudando todos, né? Eu agora estou mexendo com os imigrantes açorianos de Viana. Você vê claramente que são famílias pobres. Pequenos agricultores do interior das Ilhas dos Açores, né? Você consegue, às vezes, no máximo 3 gerações
do que veio para cá. O Sim. bisavô dele, no máximo. Eu já achei uns 2 ou 3 que vai lá, 6, 7 gerações. Mas a grande maioria some ali, como se o bisavô dele não tinha sido registrado pelos pais. Né? E Uhum. não tem o casamento dos pais desse bisavô, não tem nada. Que E da coisa. gente pobre mesmo ali, do interior mesmo. Os açorianos, eles foram meio que o primeiro projeto político, assim, de trazer imigrantes É, para cá, né, para o sim, Espírito pro Santo. Espírito Santo, E, principalmente. tipo, e os Açores é um pedacinho de terra, nada, assim. Então, tipo, talvez realmente o registro lá devia ser. Não, mas você tem vários livros, você tem um site que tem todos os livros digitalizados. Você faz a Caramba. pesquisa aqui, né? Por isso que eu estou fazendo. Está tudo disponível. Alguém levou a sério, né? Os registros lá, né? Tem A igreja cuidava disso, né? tem um No livro final. que eu lancei sobre os coelhos de Aguiar. A pesquisa foi toda feita por eles, por esse site. Uhum. Eu montei a árvore genealógica deles até o 1450, aproximadamente. É, Né? muita gente. Os coelhos de Aguiar que estão aí, tanto uma parte está na região de Colatina e uma parte aqui em Vitória. Uhum. Né? São descendentes de 4 irmãos. Então, eu consegui montar. Eles vieram para cá no final do século XVIII, começo do século XIX. Mas para trás eu consegui levar tudo. E já era uma família um pouco mais conceituada, um pouco mais coelhos de Aguiar, né? Então, tem mais condições de ter a documentação. Mas eu acho, data de nascimento, de casamento dos pais, data de óbito. E os livros deles são muito bons, bem conservados, inclusive. Os mais antigos, lá no século XV, XVI, que estão meio deteriorados, mas século XVII para frente estão perfeitos. E letras geralmente boas, fáceis de identificar. Pois é. Tem isso Desafio ainda. é E acaba tendo que estudar tudo isso, né? Não Ah, tem jeito, sim. né? Porque pegar os detalhes da coisa, né? Em paleografia, se você bobear, você pega uma coisa errada, né? Você é, interpreta errado. Que eu já vi várias coisas interpretadas errado, né? Eu acho, tipo assim, me corrige, né, se eu estiver errado. Mas eu tenho a impressão que, geralmente, esses registros, eles têm um padrão, assim, né? Tem um padrão. Então, talvez, pelo menos na paleografia, isso facilite um pouco, porque você já espera que ele vai dizer alguma Mas coisa. a mesma coisa, você tem que identificar o nome direitinho, né? A data, às vezes a data está meio confusa, né? Então, abrevia uma data, ou cai uma gota de tinta em cima da data, né? Ou em cima do primeiro nome do sujeito. Meu Deus. Aí você fica Eu não ia perdido. conseguir viver com isso. Imagina, né? que dá uma Tá lá angústia, tudo né? animado com o negócio, aí você chega e Tem uma tem gota. um buraco na folha. Sei lá. A traça comeu exatamente ali. Isso ia ser Como que fica a escolha do objeto, assim, por exemplo, coelho de Aguiar, por que você resolveu estudar essa família em específico? Se defronta com... Tem vários aqui. Foram governadores, né? O Aristeu mesmo, do Aristeu Borges de Aguiar, de 28 a 30, foi governador. Teve vários outros deputados, tal. Aí tem uma certa influência. Tem um amigo meu que é da família, né? Sim. Do Instituto Histórico, o Walter, Uhum. deve saber, também é da família. E é isso, eu ligo. Já tinha várias coisas, aí eu vou aprofundar o negócio. Aí o primeiro que está aqui, tá? Aí eu consegui informações que ele era de Açores mesmo, da paróquia onde ele nasceu. Aí também, né, ele nasceu nos Açores. Nós somos Açores, são 9 ilhas e pelo menos 70 paróquias. Nossa. Se você não souber lá a paróquia que ele veio, ou você vai correr as 70 paróquias ou você desiste. Né? Como é que você vai correr 70 paróquias? Sem saber exatamente a data de nascimento. O cara nasceu entre 1750 e 1780. Meu Deus. Procura 10 anos de documento em 70 paróquias. Pois é, né? Então, você está com muita vontade. Pode levar sorte de aparecer no primeiro, como só no último. Ou não aparecer nada, né? Você perdeu aquele tempo todo. Que é pior. Que doideira isso. E aí você estava falando que hoje em dia já tem muita coisa digitalizada, então, né? Isso facilita o processo, né? Os Mormons mesmo tem muita coisa disponibilizada, né? Pois é, porque eles que tem um site, não é? O My Family Research. Tem muita coisa. Eles têm milhões de microfilmes, né? Que hoje já não chama mais microfilme, mas eles devem manter ainda os originais que eles fizeram. São guardados numa montanha no Utah.
Salt Lake City, né? Eles escavaram a montanha para poder proteger isso. É literalmente uma montanha. É uma montanha. Se escavaram a montanha e mantém o arquivo lá dentro. Porque se por acaso houver uma catástrofe, O fim do mundo. Acabar a internet. Pode acontecer. uma bomba atômica, sei lá o quê, dificilmente vai ser atingido. Aquilo ali vai estar preservado. Que é a história da humanidade. É verdade. Pelo menos, o problema maior é que a igreja não permite muita coisa, né? Agora mesmo essa lei geral de proteção de dados impede, eles tinham estava tudo online, Uhum. registros de nascimento, tudo que eles tinham microfilmados aqui, digitalizados, né? Vamos mudar, agora aqui já é digitalizado. Aqui no Espírito Santo, que está disponível no arquivo público. A lei proibiu de divulgar. Mas ela Tiraram proibiu de todos os anos? De 70, mais de 70 anos. Quem nasceu entendi. de 70 anos para cá, quem tem menos de 70 anos não pode divulgar. Entendi. E casamentos 50 anos para cá, não pode divulgar. Então, tiraram do ar. Eu estava com uma pesquisa fantástica e eu tive que parar, porque... Putz. mas tem coisas para trás, né? Tudo. O Rio de Janeiro tem batismos, casamentos desde o século XVII, desde o começo do século XVII. Então, você faz a pesquisa no Rio de Janeiro tranquilamente. São Paulo tem uma parte, Campinas já não deixa, Santos já não deixa. Aí depende do bispo do local. É uma coisa retrógrada, né? Acho que eles preferem lá, quer dizer, não preferem, que eles também até para atender uma pesquisa, eles não são muito bons para atender, eles não gostam de atender. Ao invés de deixar o negócio online, a pessoa já vai, faz a pesquisa, eu quero a certidão que está no livro tal. Já vai lá com o negócio tudo pronto. Cobra R$200, Isso. né? Mas dá o negócio para o cara. Não, mas não permite que vá pesquisar, não deixa microfilmar, não deixa fazer nada. Aqui, nós fomos lá falar com o bispo. Não pode, não, porque não sei o quê, a CNBB não permite. Aí, tem gente até que se pudesse tirar o que os mormons fizeram, tirar. Pegar os microfilmes que os mormons fizeram e eliminar. Agora, se é só dogmatismo religioso, né, é de uma pobreza. Porque os mormons fazem isso porque eles acham que se eu fizer a árvore genealógica, eu posso batizar todos os meus ancestrais na religião deles, para salvação. É para isso, então. Eles faziam. Não é só porque eles querem guardar. Me interessa esse assunto, assim, né? Pois é, mas é exatamente para isso, né? Se você quiser, eu virei mormon e quero salvar a minha família no mesmo... E aí vai todo mundo. Meu pai nasceu aqui, meu avô tem a data de nascimento, morreu ali, meu bisavô, trisavô, se eu conseguir, né? Batizo todo mundo. Batismo retroativo, então. Olha só. Agora, se a igreja não deixa fazer só por causa disso, tá dando crédito à crença deles. Se eu sou o Papa, né? Libera tudo, eles não vão conseguir fazer isso mesmo. Isso, pronto. E vai melhorar pra gente, que vai guardar os livros, vai conhecimento tudo histórico. Digitalizado, né? Não vai ter que ir lá procurar folha por folha para estragar os livros. Claro. Que livros de 200, 300 anos, com muito manuseio, né? Daqui a pouco não existe mais livro, né? E é isso. Se você vai lá, digitaliza uma vez, o livro pode ficar fechadinho lá. Sim, né? O livro está aqui, bonitinho, mas ninguém vai mexer nele. Mas tá ali no computador, você consegue ver tudo. Né? Mas tem essa ideia retrógrada, né? Se for por esse problema, é muito primário, né? Muito bobo, até. Está dando razão para a crença da outra religião. É verdade. Né? É mesmo, né? Que coisa. Vou ficar pensando nessa história desses mormons aí, tá? Mas tá bom. Existe os mormons, o instituto deles de... Tem. Cara, tem super presente. Eu não sabia disso. Family Search, se você entrar no... O Family Search é mormon. Não sabia. E aí, às vezes, eu já achei esse site, assim, de pesquisar por curiosidade mesmo. E às vezes você vai pesquisando e tem umas informações que são abertas lá e tem algumas que você tem que ter o registro mormon pra você conseguir entrar e conseguir ver. E agora, aparentemente, nem tudo tá disponível. Nem tudo tá disponibilizado. Caramba. Tem coisas que você só pode pesquisar na igreja. Esses registros estão lá. Você pode ir lá na igreja pesquisar. Lá eles liberam para você pesquisar. Entendi. Mas na internet não está liberado. Porque aí, vamos dizer, quem vai lá é da família mesmo. Sim, né? sim. Que nem eu estava fazendo a pesquisa de diversas famílias. Né? Não é da sua família. Não é da minha família. Sim. Né? Mas agora, nessa tal da lei aí, proibiu tudo. Entendi. Atrapalha a pesquisa.
Pois é. E aí, eu lembro que você, se eu não me engano, você tem um livro que fala sobre a genealogia das famílias, não lembro se são as famílias nobres, capixabas, é alguma coisa assim, né? Descendência dos barões. Ah, dos barões. Peguei os barões e fiz a descendência deles. Já está precisando ser atualizado, porque já dá um livro ali umas 3 vezes maior. Eu descobri muito mais coisa Depois, né? depois daquilo. Ah, mas e aí, como é que a ideia, eu tô imaginando você que tinha interesse nesses personagens, né, que são marcantes também. Muito da minha pesquisa é voltada para o capixaba, né? Isso. Meus livros mais históricos são mais sobre o Espírito Santo mesmo. Eu lancei recentemente uma enciclopédia capixaba, com mais de 3.300 verbetes, né? Nossa, top. Várias pequenas biografias, um pouco da história dos municípios, são 3.300 verbetes. Tem efemérides capixaba, coletânea de datas históricas, comemorativas, né? E organizado em ordem de calendário mesmo. 1º de janeiro aconteceu isso, no ano tal, né? Eu fiz um catálogo de deputados estaduais e provinciais. Tem várias coisas sobre o Espírito Santo, né? Até pensando nos 500 anos que está aí, né? Que o próprio governo parece que não está dando muita atenção, né? Tem 10 anos, né? Se quer organizar alguma comemoração boa, já tinha que estar fazendo alguma Verdade. coisa, né? Ou então não interessa, né? Tudo que é história hoje em dia é relevado para 15º plano. Mas realmente, para fazer umas pesquisas, já podia estar começando Pois é. mesmo, né, voltado para Sim, esses primeiros anos. vou fazer um seminário sobre a história, nada, ninguém fala nada. Senão vai bater o desespero. Ah, agora vou Isso. fazer, vai fazer uma coisa meia boca. No ano anterior. 2035, janeiro de 2035. Isso. Acho que vai ter aniversário de 500 anos agora. Ih, gente, é esse ano aqui agora. 3 meses. Não é difícil acontecer isso, não. Não duvido nem um pouco. Mas tá bom. Bem, tomara que não, né? Que em algum momento aí nos próximos anos esse pessoal comece a Pelo menos puxar essa alguma coisinha. conversa. É verdade. Deixa eu ver, eu ia falar uma coisa que era o seguinte. Fugiu. Te esqueceu. Eu ia, tipo, a gente começou a falar, eu lembrei assim, e fugiu. Depois o editor corta. Isso, claro, né? Não, lembrei, tá bom, então vamos lá. Sabe uma coisa assim que me chamou a atenção outro dia? E talvez você possa, né? Com certeza você vai falar isso com muito mais propriedade, assim. Mas eu tava vendo um documentário que falava sobre famílias, pessoas hoje que são descendentes de escravizados, ex-escravizados, né, que vieram para o Brasil. E existe uma discussão, aparentemente, sobre como essas pessoas elas têm dificuldade de refazer, né, essa árvore genealógica, porque você não tem registros direito dessas pessoas que vieram. Você né? foi Chegada, tem que ter nome. Nome inventado na hora, era nome da fazenda. Porque ele tinha um nome lá na árvore, Isso. né? Aqui botava José, Joaquim, Maria, né? Existe registro de nascimento, mas só Joaquim, filho de Maria. Mãe solteira. E Em pronto. geral, é mãe solteira. Quando tem nome de mãe. Às vezes a mulher teve um filho, larga o filho lá, né? Pais incógnitos. Né? Acontecia com os brancos também, não só Claro. com os negros, né? Uhum. É difícil você remontar uma árvore genealógica de escravos, né? Não tem como. Você vai até um certo ponto. Tem aqui, em Vitória, eu acho que é um dos lugares que tem uma situação melhor nesse tema de documentação de escravos. Tem casamentos de escravos que os senhores permitiam, tá lá registrado direitinho. Então você consegue saber. Joaquim casou com a Maria, e depois lá na frente tem um filho do Joaquim com a Maria, escravo de fulano de tal, né? Ele, na hora do registro, colocava Joaquim escravo de fulano. E Maria escrava de fulano. Ou os dois escravos do mesmo. Às vezes casava. De fazendas Escravos, diferentes. exatamente. Dentro da cidade também. O escravo na cidade era melhor tratado, obviamente, né? Porque não tem que pegar de sol a sol, capinar, colher, né? Então, ela é mais liberal, né? Na cidade. Eles casavam, o patrão ia lá, né? O dono ia lá servir de padrinho e tal, batizava os filhos. Tem filhos de escravos que têm o nome do patrão, o sobrenome do patrão, usa o sobrenome do patrão. Pois é, essa coisa. Às vezes você acha lá um Monjardim. Não é Monjardim. É filho do escravizado lá. Né? Curioso. Mas é interessante, então é isso, porque houve uma ruptura, né? Quando vieram da África para cá, escravizados, sequestrados, enfim.
Mas o estudo da genealogia, por exemplo, na África, existe? Como é que é? Você sabe dizer, assim, Hoje em dia pode existir, mas Isso, antigamente, né, até registros, né? Era muito incipiente. isso. Não tem. Eles eram tribos. Entendi, é Os que verdade, eram é capturados eram verdade. tribos, e em muitos casos nômades, que não tinham Entendi. como fazer Mesma registros. coisa dos indígenas, não vai ter. Exatamente. É, Os árabes já que era tinham, oral, né? né? Os árabes já tinham, porque tinham conceito de escrita, tal, né? Ali na região do Saara, ali, os beduínos, eles tinham anotação. A genealogia existe desde sempre, né? Na Bíblia já tem genealogia. Uhum. Então, os países, as civilizações que tinham mais condições de escrita já faziam registros. Agora, né, interior da África, interior da América, É, tradição oral. indígena, né? No máximo, se conseguisse manter a tradição, meu bisavô era fulano de tal, né? Mas antes Porque disso. nem usava o termo de bisavô, né? O pai do meu avô, Uhum. do meu pai, essas coisas assim, né? Aí fica só na tradição oral, mas aí aquela pessoa morre, né? Acabou. Né? Se o Uhum. filho dele não sabe essa sequência, É. né? E em muitos casos era só, pode dizer, se é machista, né? Porque só tinha o nome do homem, Do igual tem pai, na né? Bíblia, né? É. Na Bíblia né? Sete, tudo bem, Sete é filho da Eva, mas o filho do Sete é filho de quem? É só do Sete. Né? O Noé é só filho do Lameque, não é filho não tem a Ninguém mãe sabe dele. quem é a mãe. Né? O Lameque é filho do Matusalém, e a mãe? Não tem. São pouquíssimos os casos que a mãe é registrada na Bíblia, né? Sim. Uhum. Sim. Não é, né? Não é mãe solteira porque é pai solteiro. É, não tem como ter um Pois é, pai né? solteiro, né? Muito suspeito mesmo. Entendi, muito bom. Paulo, então vamos lá. A gente sempre puxa um assunto assim, que a gente chama de o babado histórico, né? Então, alguma coisa que durante as suas pesquisas aqui, tipo, chamou muito a sua atenção, né? Tipo, uma coisa muito interessante que você acha, tipo, saiu contando para as pessoas, porque, tipo, essa foi a melhor que eu vi e tal. Tem alguma coisa, assim, que durante as suas pesquisas você viu que você achou super curioso, né? Relacionado à história do Espírito Santo, talvez? Sim, muito estardalhaço não teria, não. Babado Não, mas mesmo, vamos não? ter um interessante, então. Não precisa ser tão. Eu refiz a lista dos governantes do Espírito Santo. O que está divulgado na internet tem vários erros. Uhum. Tem um capitão mora aqui, inclusive, que nem constava. E eu achei, tem a nomeação dele, tudo direitinho. Depois, quando ele voltou para Portugal, numa batalha, ele foi partido ao meio com um tiro de canhão. Meu Deus. Aí até esqueceram de botar ele no site. É, Assim, o cara foi a pá. desintegrado, assim, né? Partido ao meio, né? Nossa. Atingido na altura da cintura, alguma coisa assim, né? Arrebentou o cara todinho. Eu refiz a lista dos governantes do Espírito Santo. O que está divulgado na internet tem vários erros. Uhum. Tem um capitão mora aqui, inclusive, que nem constava. E eu achei, tem a nomeação dele, tudo direitinho. Depois, quando ele voltou para Portugal, numa batalha, ele foi partido ao meio com um tiro de canhão. Meu Deus. Aí até esqueceram de botar ele no site. É, Assim, o cara foi a pá. desintegrado, assim, né? Partido ao meio, né? Nossa. Atingido na altura da cintura, alguma coisa assim, né? Arrebentou o cara todinho. Naquele lugarzinho. Tem um pedaço ali que Portugal reivindica Desde sempre. 300 anos. E eles não querem devolver. Então, e depois um outro governante também, que todo mundo achava que ele tinha governado um pouquinho, saído e depois voltou. Não, ele pegou 17 anos seguidos mesmo. Caramba. Tanto que a mulher dele foi reclamar com o rei. Ele tá há muito tempo. Estamos aqui há 17 anos. Deixa eu quero ir embora, aposentar logo. eu quero ir embora. A mulher tomou a iniciativa, escreveu para o rei e depois veio. Aí liberaram ele. Liberaram ele para voltar. Foi morrer em Portugal. Foi 17 anos, foi o primeiro que governou tanto tempo o Espírito Santo, né? Tirando Caramba. os donatários. Que época que foi isso? 1762 a 1779. Com 17 anos. É que muito foi. tempo mesmo. Anastácio Moita Furtado. As listas que estão aí na internet, ele governou 3 ou 4 anos, depois entrou esse, aí voltou. Não voltou. Esses 3 que eles já é os que ficaram depois que ele saiu. Entendi. Até chegar o Monjardim. Uhum. O Monjardim veio em 82. Inácio Monjardim, que é o patriarca, né, em termos de genealogia, o genearca da família Monjardim do Espírito Santo. Esse é o primeiro. É o primeiro que veio para cá. Entendi. Ele era português, mas neto de genovês.
Os Mongiardino, né? Original italiano, né? Vieram de Gênova. O avô dele, do Inácio, foi para Portugal, teve um filho lá, depois o neto veio para cá. E ficou, né? Tem até hoje aí Aí, os os Monjardins. tá aí. Entendi. E quantos capixabas você acha que são descendentes diretos de Vasco Fernandes Coutinho? Tem bastante, eu já não estou... Imagina. Tem bastante. Tem, por linhas tortas, inclusive, né? Linhas tortas, né? Porque a descendência do Vasco Coutinho não ficou no Espírito Santo. Uhum. Né? O Vasco Filho não teve filhos. Isso eu descobri agora um extrato do testamento dele e da Luísa, né? Que talvez até publique na revista desse ano, do Instituto, se eu acabar a paleografia. Eles, categoricamente, eles dizem que não tiveram filhos. Né? Isso eu já tinha quase certeza. Mas tem gente que alega que ele teria filhos bastardos. Bastardos. Na carta de doação para Francisco de Aguiar Coutinho, consta que ele não tinha nem bastardos e nem legítimos. Então, tem que se dar crédito a essa carta, né? É o que tem. O registro da Não época. tem. O rei não ia falar, né? Ele mesmo era bastardo, o Vasco Coutinho, o filho, né? Então, se o Vasco Coutinho filho tivesse um bastardo, ele seria nomeado sucessor. Sim. Né? Que tem Pedro Calmon já dizia isso, ele considerava que tinha um terceiro Vasco Coutinho. E como batizavam os índios com nomes de portugueses, o próprio Maracajá Guaçu, né, que foi batizado como Vasco Coutinho. Sim. E a mulher dele de Branca Coutinho, que é a mãe do Vasco Donatário, primeiro Donatário. E tudo indica que ele teve um filho que deu o nome de Vasco Fernandes Coutinho, que seria o pai daqueles 4 bandeirantes que foram para São Paulo. O Fradique, o Diogo, o Manuel, não vou lembrar o nome do quarto agora. Mas... Que coisa isso. O próprio Pedro Calmon, historiador conceituado, presidente do IHGB durante muitos anos, né, já tinha essa desconfiança. E hoje em dia está mais claro isso. Eu mesmo não considero esses 4 como filhos, como descendentes do Vasco Coutinho. Aí tem a filha do Vasco Coutinho, Catarina, do primeiro, né, do Donatário, que casou já aqui no Brasil e teve 2 filhos, o João e a Maria. O João foi embora para Buenos Aires. E segundo os genealogistas de Buenos Aires, não existe um branco crioulo, lá o crioulo é outra significação, né? Que não seja descendente dele. Ou seja, a elite portenha de hoje é toda descendente de um capixaba. Olha só, isso é um babado. Isso é um babado. Chegamos lá. A própria rainha da Holanda. Caramba. É descendente desse João de Melo Coutinho. E a irmã dele casou com o Marcos de Azeredo. Que foram para o Rio de Janeiro, tiveram 7, 8 filhos, e a descendência deles foi toda formada no Rio. Mas aí se espalhou. O próprio Barão de Cocais, o famoso Barão de Cocais, que teria deixado uma fortuna milionária, que tem 300 pessoas querendo essa fortuna, dizendo que ela está lá depositada num banco da Inglaterra, também era descendente do Vasco Coutinho. E daí, nisso aí faz a volta, né? Acaba vindo descendentes para cá. Voltam para cá. Eu tenho vários, né? Eu estou compilando os diversos estudos genealógicos que tem. Vai se juntando tudo, né? Se eu publicasse hoje uma árvore do Vasco Coutinho, dá mais de 600 páginas. Nossa. E ainda não está completo. Tenho coisa para anotar ali. Gente, é muito impressionante. Mas tá bom, gostei. Essa foi boa. Foi um babado. Chegamos no... Muito bem. E aí, então, para a gente terminar agora, dá pra gente, então, uma dica. A gente chama de dicas imperdíveis, né? Alguma coisa... Pode ser um livro, pode ser qualquer outra coisa que você acha, tipo assim, Meus livros aí, né? Isso. Perdido. Pode fazer. Claro, mexer. Onde a gente acha. Eu tenho publicado ultimamente no Clube de Autores, né? Né? A gente não encontra patrocínio, não dá para bancar. Sim. Então lá é on demand. Você quer comprar um livro, você entra lá, né? E eles vão rodar. Roda o livro, imprime um e manda para você. Né? A revista também está nessa situação, né? No começo eu estava bancando
Mas eu tenho lá em casa o equivalente a uns R$3.000 de revista encalhada. Aí não vale a pena. Pois é, né? Não posso fazer, né? Não sou rico, né? Então, tá lá, bota o pé em cima, né? Porque ficou Virou apoio de pé. Mas hoje em dia funciona, assim, né? Talvez sejam os melhores caminhos. Às vezes você imprime alguns para você ter, oferecer, né, para as porque eu pessoas. entrego nas bibliotecas, Claro. tudo. É. Né? E aí o Mando resto, quem pra quiser, Biblioteca Nacional, compra, claro, né? né? Eu não fico com um negócio encalhado em casa. Né, Né? não tem porquê. Né? É. Né? Se tivesse dinheiro sobrando, né? Tá, né? Se apareceu, vende, né? Não vende e tal. Fica aí, né? Não, mas não dá, né? Você investir um negócio que vai ficar parado. É. Pois Né? é. Tenho a enciclopédia que eu fiz, tenho as efemérides, tem as 17 revistas estão lá também, tem o catálogo dos deputados, né, que tem mais de 800 deputados que desde 1835, né, que foram deputados estaduais e provinciais. Segue atualizando? Eu estou preparando para uma segunda edição. Ah, né? sim. Tá bom. E fiz também um catálogo de associados do Instituto Histórico, mais de 1.200 pessoas. É coisa básica, né? Data de nascimento, data e local de nascimento, data de falecimento, um pouco, foi professor, foi cientista. Uhum. Não dá para fazer um negócio de quase 1.200 pessoas. Uma biografia de Uma cada um. biografia grande. É. Na enciclopédia, sim, tem umas biografias um pouco maiores, 10, 15 páginas. Páginas, 10, 15 linhas, né? Que aí tem um pouquinho mais de informação. Uma enciclopédia precisa disso, né? O catálogo não, foi bem sucinto mesmo. Mas já é um caminho para quem quiser pesquisar mais alguma coisa, né? Sim, com certeza. Claro, eu acho que às vezes o que falta pro pesquisador são esses começos, né? Pois é. O ponto de partida, assim. Porque você já sabe onde tá. A partir dali você... Pois é, me interessei por esse nome aqui, vou atrás desse. Exato. Eu já sei que ele nasceu aqui e morreu aqui, então... Isso já abre muitas portas. Pesquisar, né? Exatamente. Eu tenho feito esse tipo de trabalho aí. Não nada assim muito profundo de história, mas isso é uma coisa de história. Claro. É o que, na época que eu estudava no curso de história, isso é história factual, isso não tem valor. É claro que isso tem valor. Tem. Sem a história factual, você não faz história. Aí depois você vai elucubrar-se lá, né? Fazer as divagações filosóficas que você quiser. Mas você tem que ter o ponto de... o corte temporal. Uhum, claro. Que, na época do curso mesmo, tinha gente que estava querendo falar do século XIX, citando gente do século XVII, que não tinha nada a ver. Né? Achando que aquele cara tinha... Não tinha, né? Fazia essas besteiras mesmo, né? Muito obrigado, então, Paulo. Vamos encerrar aqui, mas agradecemos muito você ter vindo aqui conversar com a gente. É um assunto, tipo, como a gente falou, né? Que, quando você começa a falar sobre isso, as pessoas, todo mundo quer saber, entender, né, um pouco mais. Aí fala, minha prima, não sei o que, tá fazendo. E vai juntando. E por aí vai. Então, agradecemos mesmo. Eu que agradeço a vocês pela lembrança, pela oportunidade. E você que nos assistiu até aqui, muito obrigado por acompanhar o nosso podcast. Deixa pra gente seu like, as estrelinhas do Spotify e outros agregadores e, se puder, um comentário falando o que você achou também. O História Capixaba é um podcast apoiado pela Secult por meio do edital 08 de 2024. A gente fica por aqui e espera você no nosso próximo episódio. Valeu! Valeu!